Vocês estão felizes? Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Você sabe que um dia minha amiga Luísa Rosa, ela falou, vou apresentar minha bebê. Aí mandou o endereço dessa igreja, cheguei aqui, vi o pastor Wesley e todos os irmãos, foi uma alegria muito grande. E eu sei por que não me encontraram para eu pregar nesse dia, Sandro, porque era nada mais e nada menos que a missionária Edmeia Williams, né? Então é o seguinte, a qual eu não sou digno nem de desatar a sandália, né? Então assim, gente, você sabe que o negócio ali é estreito, né? Tipo, é uma das mulheres mais poderosas em Cristo Jesus que eu vi na minha vida, gente. A unção que despedaça o jugo está sobre ela. Quando ela fala oi para você, você já sente uma coisa do Espírito Santo assim, entendeu? Então foi exatamente por isso que ninguém me viu aí, porque eu vou te falar, o que Deus usa aquela mulher é um negócio que nunca vi na vida, gente. Eu fui tão tocado, que eu peguei tudo que eu tinha na minha carteira e fui semear na vida dela, porque aquela obra que ela fez. Aí a gente saiu daqui e minha filha falou, vamos no Five Guys? Eu falei, não, hoje nós vamos jejuar, filho, para Jesus dar outro dinheiro para a gente agora. Gente, mas é tão bom estar aqui com vocês, já estive aqui no conselho, é uma alegria imensa conhecer o pastor Sandro, o pastor Wesley, já me abençoou outras vezes, assim, com sua amizade. Então, estar aqui com vocês compartilhando algo de Jesus é realmente muito maravilhoso. Gente, quem não me conhece, eu sou Leandro Barreto, sou do interior de São Paulo, e Jesus me alcançou num dia incrível. Foi o dia que eu tentei o suicídio. Eu tentei me matar no dia que eu fiz 20 anos de idade. Acordei, bateu uma depressão, uma tristeza, uma bad muito forte. Eu já usava droga por anos, mesmo sendo filho de uma família abençoada, uma família de cristãos. Eu realmente era um rebelde sem nenhuma causa, era tipo o primeiro de todos os rebeldes. Satanás caiu sem ter porquê, e eu também. Eu tinha uma família que sempre me amou, que sempre cuidou de mim, nossa condição financeira era boa, mas o vazio era tão imenso dentro de mim que eu tentei colocar de tudo ao longo da vida. Acho que eu senti esse vazio pela primeira vez com 11 anos de idade, com 13 eu já estava me drogando, e eu fiz isso até os 20 anos, mas no dia que eu tentei o suicídio, o Senhor, de uma maneira muito incrível, esplêndida, Ele enviou um missionário até a minha vida. Esse homem pôs as mãos sobre mim, e algo muito sobrenatural aconteceu instantaneamente. A partir daquele dia, nunca mais eu me droguei, nunca mais eu tentei o suicídio, nunca mais eu voltei para o mundo. Então eu virei um crente tão radical, que esse pentecostal cheio do fogo de Deus, eu falei, cara, esse cara deve ser o mestre dos magos, porque eu não era crente, então eu não sabia nem a linguagem de cristão. Eu falei, cara, eu quero ir onde esse cara vai. E ele era de uma igreja muito rígida, muito radical. Então eu cheguei lá, aceitei Jesus, eles falaram, uma festa aconteceu no céu. Eu falei, meu Deus, que poderoso. E aí o pastor era muito simples, ele falou, Deus vai escrever hoje o seu nome no livro da vida. Eu entendi, Deus escreveu o seu nome no livro da Bíblia. E aí eu fiquei lendo a Bíblia toda para ver se eu achava Leandro. Quando eu li a Bíblia depois de 3 meses, eu falei, cara, eu nunca achei meu nome no livro da Bíblia. Só que eu era assim, tão do mundo, gente, que segundo culto que eu fui, eu não sabia o que era louvor, não sabia nada. Então eu me lembro que eu não tinha o que cantar dessas canções que a gente sempre canta para Jesus. Então eu saí da igreja cantando uma música da Ivete Sangalo. Hoje sou feliz e canto, só por causa de você, Jesus. Nessa hora veio uma irmã, meteu a mão na minha cabeça e tá amarrado! Música do mundo! Me envergou para trás, assim, quase quebrou minha coluna. Sabe aquela, se o Espírito Santo não te derrubar, a irmã te derruba? Eu sei que não acontece isso em Orlando, na presbiteriana também não, graças a Deus, eu prefiro o presbiteriano. E aí, cara, eu me lembro que eu virei uma atração na igreja, porque todo mundo daquela igreja, nasceu naquela igreja, era crente de berço. Então, de repente, eu me tornei, assim, um símbolo do que Jesus tinha feito, e eles começaram a me levar para pregar em todas as congregações, em todas as igrejas. Naquela época não tinha YouTube,
Você fica falando isso, as pessoas vão descobrindo que você é velho. Não tinha as redes sociais, assim, então eles ficavam me levando e de repente eu comecei a queimar por uma coisa. Eu comecei a perceber que Jesus Todo-Poderoso, Ele era desejado das nações, mas que a minha igreja atrapalhava um pouco as pessoas de ir até Jesus. Minha igreja era chatinha, gente. Ela tinha poder de Deus, mas era chata que dói. Minha igreja, todo mundo que chegasse como eu na porta da igreja, as pessoas já queriam perguntar se queria aceitar Jesus. Imagina se vocês fizessem isso comigo hoje. Eu vou pregar, alguém já quer aceitar Jesus? Aconteceu isso um monte de vezes comigo. E eu ficava sem graça, aceitava Jesus. Daqui a pouco o diácono me via pregando e falava, meu Deus do céu, se ele contar para o pastor, eu estou fora desse presbitério. Então, eu sei que Jesus foi queimando dentro do meu coração. E como eu era cabeleireiro, e sempre fui menino, graças a Deus, às vezes eu vou dar essa parte do testemunho e alguém pensa que eu sou ex-tudo, gente, mas eu não sou quase tudo. Nada contra, mas você já entendeu. E aí, gente, eu me lembro que eu falava, Deus, o mundo precisa de Jesus. Então as pessoas iam cortar cabelo comigo, e elas queriam ouvir minha história. Lê, você não era doido? Eu falava, era. Lê, quantas vezes você já se separou da Érica, minha esposa? Eu falei, 6 vezes. Quantas vezes você já se casou com ela? 3 vezes. Gente, eu casei 3 vezes com a mesma mulher. Casei em 99, 2001 e 2007. Porque, na verdade, ela era testemunha de Jeová, e aí eu ensinei ela a fumar, beber, cheirar, tirei ela, desviei ela. Coitados, eles quando estão indo, já não estão indo muito. E aí eu ainda fiz a curva com ela, assim, gente, o sangue de Jesus, coitado da menina. E aí eu virei crente. Daí ela falou, não, cara, eu queria um loucão. Se for para voltar, eu volto para a minha igreja. Então ela ficou no mundo. Por 7 anos eu fiquei orando pela conversão da minha esposa. Então eu sou PhD em julgo desigual. Se tem uma coisa que eu me formei, foi em julgo desigual. E, gente, e assim, resumindo a história, foi exatamente por causa de toda essa história que eu me tornei pastor. Então, respeitando a minha igreja, respeitando o fio de doutrina, eu fui crescendo na graça e no conhecimento, daqui a pouco eu era diácono, daqui a pouco eu fui ordenado evangelista, e de repente eu migrei para o mundo neopentecostal, e ali eu recebi uma ordenação pastoral. E quando isso aconteceu, eu ainda continuava queimando pelas pessoas do mundo. Parece que eu ouvi o grito do mundo. E no meu salão de cabeleireiro eu evangelizava tantas pessoas. Deus nos usava na vida de tantas pessoas. Nós acabamos falindo uma salinha de estética que a gente tinha e virou uma sala de oração. Cada cliente ganha, a gente já ia lá expulsar demônio, batizar com o Espírito Santo. Se quisesse batizar nas águas também, a gente dava um jeito. E a verdade é que eu e minha esposa acabamos nos tornando grandes evangelistas na cidade por causa da nossa história. Ainda que a gente não quisesse pregar, alguém queria saber como é que a gente mudou de vida. Então, de repente, no dia 15 de novembro de 2007, eu me lembro como se fosse hoje, onde eu ia pregar, ia um grupinho junto comigo. Nessa época eu estava itinerante, então eu ia no Bola de Neve e ia meus 10 comigo. A gente era a 13ª tribo, tribulação. Só tinha tribulado, gente. Drogado, nóia, prostituta, bandido. Eu estou falando sério, só tinha gente ruim. Não tinha. Caverna de Adulão devia ser o nome do nosso ministério. A gente, aonde eu ia, eles iam comigo. Daí eu ia na Assembleia, eu ia na Presbiteriana. E aí chegou um dia, era um domingo, não tinha um culto para eu pregar. Então eles me ligaram, Lê, você vai pregar onde hoje? Eu falei, hoje eu não vou pregar em lugar nenhum. Cara, o que a gente vai fazer? Aí, irmãos, a minha esposa teve a péssima ideia. Vamos fazer um culto para eles, Lê. Coitado deles. Falei, vamos fazer um culto para eles, então. Gente, a gente fez um culto para eles. Nesse dia, dos 10, faltou 3, então veio 7. 3 meses dentro da nossa casa tinha 60 pessoas, o meu quarto virou salinha infantil, o quarto da minha filha virou berçário, a minha cozinha era dos irmãos, eles comiam toda a minha comida, ninguém sentia de Deus de semear nada. Eu sei que não acontece isso em Orlando, mas assim, no Brasil o negócio é terrível. E a galera sente de comer, mas nunca sente de semear. Então, eles acabaram com a minha casa. Aí, em 3 meses, eu falei, amor, não cabe mais aqui.
vamos para o salão de cabeleireiro. Então eu desenvolvi uma técnica de desmontar completamente o meu salão e remontar o salão novamente logo depois do culto. Então o que aconteceu? Ficamos lá até 140 pessoas, discipuladas, batizadas nas águas, batizadas com o Espírito Santo, e eu ainda insistia em falar que a gente não era igreja. Então tinha cadeira da Antártica, cadeira da Skol, cadeira da Brahma, porque eu não tinha cadeira. E sempre que chegava um religioso, falava, essa cadeira do diabo, eu falava, cada cadeira do diabo que você quiser, para você me semeia 10 cadeiras de Deus, pode levar. Não tem problema. Então, na verdade, esse dia eu comecei a escolher, eu vou trocar religioso por gente do mundo. Legal que chegavam uns caras que eram bêbados, falavam, olha que igreja maneira, vou sentar aqui na Brahma, que eu gosto de Brahma. E aí, gente, alguém perguntou assim, o que é aqui? É igreja? Falei, aqui é seita. Aceita Jesus e entra. E a gente ganhou uma fama, gente, que todo mundo que não prestava ia para lá. O que aconteceu? Foi a coisa mais linda, porque eu não precisei nem mais evangelizar. A própria propaganda dos religiosos era lá, todo mundo que não quer compromisso vai para lá. Hoje, nesse exato momento, é a maior igreja da nossa cidade. Nós somos mais de 3 mil membros. O Senhor fez a gente plantar mais 9 igrejas como essa. Fizemos parte de plantar diretamente outras 30 e tantas. E nos últimos anos nós plantamos talvez umas 100 igrejas, todas elas igrejas emergentes. Elas, na verdade, respeitam o fio de doutrina. Na verdade, nós somos carismáticos, na verdade, nós somos reformados, mas, na verdade, nós temos uma estratégia que simplifica a vinda da galera do mundo. Então, por exemplo, a gente foi uma das primeiras igrejas preta. Naquela época, pintou de preta do diabo. Ó vocês agora, pintou de preto também. Agora eu nem mais sou preto, agora eu estou cinzinha clara. Porque eu estou convertido agora. Gente, mas de verdade, o Senhor fez um grande avivamento através disso. Nós sonhávamos com uma cidade, profetizamos sobre a cidade de Taubaté por quase 14 anos, que o Senhor seria Senhor daquela cidade. Nesse exato momento nós discipulamos a polícia, a PM, toda sexta-feira, antes do contingente sair para a rua, nós discipulamos o contingente através da nossa capelania. Nós ganhamos muitos drogados para Jesus e bandidos, então a polícia foi afetada pela transformação desses caras. Hoje eu tenho no staff, sorrindo na porta, um policial de um lado e um ex-traficante do outro lado. Isso para mim é um toque de avivamento genuíno de Deus. Avivamento para mim não é fazer umas loucuras dentro da igreja, cair no chão e levantar normal. Avivamento é uma cultura que vai escorrendo como o rio de Deus, que foi visto pelo profeta saindo debaixo do altar, mas ganhando forma cada vez maior e tocando toda a terra, porque se conhecemos Jesus como diz as Escrituras, então do nosso interior fluirão rios de águas vivas, amém? Aleluia. Você está feliz aí, né? Gente, só que aí o que acontece? Rapidamente o Senhor me norteou. Eu só prego 3 mensagens. Eu não prego 4, não prego 2, eu prego sempre 3. E essas 3 mensagens eu prego para criança, adolescente, eu prego para líderes, para pastores, eu prego em todo lugar 3 mensagens. A primeira mensagem que eu prego é sobre o sacerdócio real, sobre o nosso relacionamento pessoal com Jesus, sobre o desenvolvimento daquilo que Deus pediu para Israel. Eu quero que vocês sejam o meu tesouro. Toda a terra é minha, mas vocês serão uma nação exclusiva para meu uso. Eu prego essa mensagem. Segunda mensagem que eu prego, governo. Governo é tudo aquilo que você deve fazer aqui na terra, exatamente como vem o download do céu. O download do céu vem por meio das Escrituras, o download do céu vem por meio do Espírito Santo, e a oração do Pai Nosso é que seja feita sobre a vida de todos nós aqui na terra, exatamente como é a vontade de Deus que está assentado no céu, amém? Aleluia. E a última coisa que eu prego é a transformação de entendimento, porque se você não consegue reconfigurar a alma das pessoas, elas não conseguem se resetar para isso, elas não conseguem ter a transformação do entendimento para isso, e elas não conseguem voltar a entender que elas têm que ter um relacionamento pessoal com o Senhor, e que elas têm que manifestar isso aqui na terra como no céu. Ou seja, se eu não estou pregando sacerdócio, estou pregando governo. Se eu não estou pregando governo, eu estou pregando transformação de entendimento. E eu digo para vocês que se alguém me perguntasse por que a Poema se tornou o que se tornou, por que eu me tornei pastor, por que existem frutos em Taubaté, é sobre exatamente esse porquê que eu quero compartilhar com vocês essa manhã, amém?
Coloca a mão no seu coração, por gentileza. Espírito Santo, como Paulo disse à igreja de Éfeso, venha sobre nós com espírito de revelação, Pai. Eu gostaria que essa mensagem partilhada fosse viva, Senhor Jesus. Eu gostaria que nessa manhã nós tivéssemos uma mesa de pão e vinho para liberar sobre essa casa, Senhor. Que em cada coração de cada filho teu que está nesse lugar possa explodir faíscas, Senhor Jesus. Possa brotar, Senhor Jesus, as sementes que foram lançadas ao longo de anos. Que os rios de águas vivas possam fazer germinar essas sementes, Senhor Jesus. E que o fogo refinador possa queimar a nossa palha e nos fazer crescer na graça e no conhecimento. Não permita que a gente venha sair daqui com um simples conhecimento, mas que a gente saia daqui desafiado ao saber, para que a gente possa estabelecer a sua cultura, Senhor Jesus, aqui na terra como é no céu, em nome de Jesus, amém, aleluia. Então, meus amigos, eu olhei para aquela situação e de verdade eu dei uma de bobo, já que as pessoas me deram uma fama que nem era minha. Eu falei, eu vou pegar essa onda e eu vou fazer o que Jesus quer. Então meu fio de doutrina é extremamente reformado, mas ao mesmo tempo nós demos muito lugar para os carismas do Espírito e ao mesmo tempo sendo sempre uma igreja estratégica. Eu acredito muito que a igreja deve ser como a arca, a porta bem grande na frente para entrar qualquer animal, e a partir da mensagem, uma porta tão estreita que só pode entrar você e o Cordeiro de Deus, amém? Então se é rinoceronte, se é cabra, pode vir, porque a porta da arca tem que ser bem grande, mas a porta do seu relacionamento pessoal só passa você e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? E você só passa depois do Cordeiro, junto do Cordeiro, para a glória do Cordeiro. Então, essas 3 mensagens que eu prego de 2 formas, por meio do Evangelho da Graça e por meio do Evangelho do Reino. Evangelho da Graça é um capítulo que você convida todo mundo a vir desfrutar dessa graça exuberante, maravilhosa e soberana. E Evangelho do Reino é tudo aquilo que você desafia as pessoas a não ser mais ouvinte, mas praticante daquilo que elas ouviram em nome de Jesus, amém? Imagina que eu chegasse aqui hoje e começasse a explicar para alguém que nunca andou de bicicleta, olha, compra uma bike bem legal, vai num dessas lojas de penhor, que você vai achar uma bike novinha, bem mais barata que o preço de mercado. Então você enche os pneus, e você coloca o pezinho assim, para ela não cair. Se você é destro, você sobe assim, ó, porque o pé que você vai pôr o apoio para a bike começar a andar vai ser o pé direito. Se você é canhoto, vem por esse lado, e é exatamente assim. E olha, se a bicicleta for um pouquinho para cá, vira um pouquinho o guidão para cá, assim, ó, e que você se equilibre. Se for para lá, você vira um pouquinho para cá, e dá mais uma pernada aqui, outra aqui, e se você quiser, eu posso falar de uma teologia sistemática de como andar de bicicleta. Ok, isso é maravilhoso. Alguém aprendeu a andar de bicicleta depois que eu ensino isso? Não tem jeito. Se não andar, então, logo depois da aula teórica, daqui 10 anos alguém fala, rapaz, eu tenho uma pregação aqui no YouTube, como andar de bicicleta. Eu vou ouvir hoje, porque agora eu tomei coragem. Eu vou ouvir subir na minha bike e andar. Ele vai andar de bicicleta, gente? Ele não vai andar de bicicleta. Eis a diferença do conhecer e do saber. Se aquilo que eu conheço não se torna um estilo de vida, isso nunca vira sabedoria. Nós estamos diante da geração que mais tem acesso ao conhecimento, mas a maioria deles não sabem, porque jamais experimentaram. Hoje nós somos pais de filhos de apartamento. O meu bebê é filho de pandemia, ele nasceu a pandemia inteira, ele só está com o pai e a mãe. Hoje ele sai na rua 1 ano e 7 meses. Ele vê umas crianças vindo, ele volta correndo, gritando. Bebê de pandemia, não sabe que existe relacionamento com o resto dos seres humanos. Já de 10 anos, que já nasceu indo para uma grande igreja, um dia ela chegou para mim e falou assim, pai, chama a Demi Lovato no WhatsApp e fala para ela vir cantar na igreja. Eu falei, quem? Demi Lovato. Eu falei, da onde, rádio? Ela, pai... Você conhece todos os cantores que eu sei, porque todos os cantores que a gente escuta, eles vêm aqui em casa, eles brincam comigo, eles cantam na nossa igreja. Então, assim, você imagina a cabecinha de uma criança, de uma grande igreja que está inserida na nação. Então, assim, não existe fronteira para o mindset da Radassa. Já o Samuel
um mindset completamente deteriorado por esse tempo de pandemia. Note a diferença de duas crianças criadas pelos mesmos pais, mas em situações diferentes. Nós vamos ter que pôr o Samuel numa escolinha aqui, para empurrar ele para ter um relacionamento com as crianças. Então, de verdade, se você for um cristão ouvinte e nunca se tornar um cristão praticante, se você acredita que o seu pastor tem mais poder do que você, tem um nível a mais de relacionamento com Deus do que você nunca vai entender o que Pedro disse: vocês antes não eram povo, mas agora vocês são nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus. Você nunca vai entender o que o autor de Hebreus disse: podemos entrar com confiança diante do trono da graça de Deus, a fim de alcançar graça e misericórdia no dia mau. Ou seja, o acesso é pleno e é livre por meio de Cristo Jesus, amém? Então eu quero muito, em nome de Jesus, que você saia com pelo menos uma prática nova dessa manhã. Isso faria essa celebração valer demais para mim, cara, e eu tenho certeza que ainda mais para o Espírito Santo. Então vamos lá, Êxodo capítulo 19, a Bíblia diz: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Gente, imagina só, toda a terra é do Senhor, mas se você permanece nele, você vira o tesouro pessoal. Essa era a proposta de Deus para Israel. O Senhor acaba de propor isso para Moisés, fala: você vai descer a montanha. Moisés foi o primeiro homem a pregar com um tablet, gente, 2 de uma vez, e escrito pelo dedo de Deus. Coitado do Steve Jobs. Ele descendo com 2 tábuas, com uma mensagem: ei, gente, vocês são o povo escolhido de Deus. Você lembra da dona Florinda, que ela causava lá na vila por causa do tesouro, do Kiko? Você imagina o Deus Todo-Poderoso resolvendo nos chamar de tesouro pessoal. Eu acho que às vezes a gente não consegue entender o nível de relacionamento que Deus escolheu Israel para ter. Agora, no que Moisés está descendo, Deus falou: toda a nação será de reis e sacerdotes. A nação inteira, não vai ter um cara que trabalha no secular e um cara que trabalha no reino, vai ser tudo reino que se manifesta aqui nesse mundo. Então Moisés está descendo, no meio do caminho ele encontra um dos seus ajudantes e de repente ele começa a escutar uma canção. Que música é essa? Está tocando louvor? Não, não parece louvor não. Está tocando júbilo? Não, também não. Ah, já sei, worship? Não. Quando chegou lá, gente, estava tocando um funk, todo zoado, o povo muito louco, dançando ao redor do bezerro de ouro. Os caras pirando, gente. Nesse dia nasceu o carnaval. Eles estavam lá, uou! Moisés chega e fala assim: quem fez isso? Aí Arão, olha a resposta de Arão. É o tipo de resposta de quem é pego no pecado. Ai, eu joguei o ouro aí e saiu isso. Gente, você nunca pegou alguém fazendo coisa errada no computador? Você fala: o que é isso, cara? Cliquei no link e abriu isso. Nunca você passou de madrugada, alguém estava lá no controle remoto, daqui a pouco o controle quase voa: ai meu Deus, liguei a TV, apareceu isso. Normalmente o cara pego em pecado, ele dá essa resposta. Ah, foi a Eva. Foi a serpente. A serpente. Parou de falar instantaneamente, voltou a ser um animal. Gente, Moisés olha para o povo e fala assim: quem não se contaminou com isso? Presta atenção. A tribo de Levi levanta a mão e fala: nós não. Ele falou: então tira a espada e mata todo mundo agora, que tem mais comunhão com o bezerro do que comigo. Nessa hora, sabe o que aconteceu? A eleição da tribo de Levi. O Senhor nunca escolheu uma tribo para governar as outras diante de Deus. Ele escolheu a nação de Israel. E esse erro é cometido hoje, quando você elege o seu líder, o seu pastor, para ser mediador entre você e Cristo. Você está cometendo o erro de Israel novamente. Seu pastor é um facilitador, uns para mestres, uns para apóstolos, outros para profetas e evangelistas. Esses homens de Deus, eles são facilitadores do seu relacionamento pessoal, mas o objetivo deles é levantar a congregação dos santos para ter o pleno entendimento de Cristo e exercer a obra do ministério. Gente, você sabe um problema que a Poema tem em relação a outras igrejas? Já teve dia que eu cheguei no aniversário, alguém falou: você pode orar? Eu falei: eu não. Você não vai orar? Eu falei: eu não. Eu oro todo dia por todo mundo, todo culto estou lá orando. Falei: quero ver vocês orarem.
Daí o pai olhou para a mãe assim, nós? Falei, ué, ora aí. Daí alguém falou, pastor, mas você é pago para isso. Gente, falei, olha aqui, irmão, a minha vida toda foi sendo um homem de negócios. Eu resolvi entregar tudo isso para Jesus, sabe para quê? Para servir a igreja. Não fale isso, porque eu tenho ensinado vocês não serem dependentes de uma campanha, ou de um envelope, ou de um clamor. Eu tenho ensinado vocês serem filhos de Deus, que acessam o Pai e são herdeiros de todas as coisas. Vamos lá, quero ver vocês orando. Gente, nesse dia nasceu essa heresia nossa. Pastor não ora, mas é aniversário. Não acredito. Não, a gente quer ver se o cara sabe orar. Se for ovelha nova, a gente ora, a gente beija, abraça, unge o carro, unge o terreno, qualquer coisa. Mas eu falei, vai, ora. Se o cara começar a orar e a mulher achar estranho, é porque ele nunca ora. Se a mulher já pular na frente e orar e o rapaz ficar meio para trás, você já sabe quem é que manda lá na casa dele. Mas presta atenção, irmãos. Diversas vezes nós nos deparamos com o que a religião evangélica nos ensinou e a Bíblia nunca nos disse. Um dia chegou uma senhora com um pijama para mim assim. Minha igreja tem de tudo, gente. Ela chegou com um pijama. Eu olhei e pensei comigo, presente não é porque não está embrulhado. Falei, que isso? Ela, unge. Falei, unge o quê? Pijama. Por quê? Porque quando o meu marido vestir o pijama ungido, ele será transformado. Falei, irmã, vamos montar um ministério profético. Ela falou, qual? Vamos botar o bloco do esguicho no carnaval. Dela, como assim? A gente compra um caminhão-pipa, ora 70 semanas ungindo a água, e em quem a gente atirar essa água, eles serão transformados para a glória de Deus. Ela falou, será? Eu falei, irmã, jamais. Falei, irmã, dá aqui seu pijama. Coloquei o pijama aqui, falei, fecha o zoinho. Tá, pai. Em nome de Jesus, enche ela do teu Espírito Santo e transforma o coração, a ponto do marido dela não reconhecer. Gera nela transformação de entendimento, Pai, que ela se torne o seu culto racional, para que ela possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus. Naquela hora, ela recebeu um poder do Espírito Santo, passou mais ou menos 1 ano e meio, o marido dela aparece na igreja. Esse eu atendo com todo prazer. Ele, posso falar com você? Falei, claro. Aí ele chegou, pastor, o que aconteceu com aquela minha esposa? Falei, por quê? Rapaz, que lazarenta que ela era. Eu pensei comigo, será que é palavrão lazarenta? Depois eu descobri que não é, gente, por isso que eu falei aqui. Eu falei, lazarenta, olha, rapaz, ela era o diabo. Mas essa mulher foi tão transformada, pastor, que eu vim aqui ver. O que aconteceu? Onde aconteceu? Quem foi que fez? A hora que eu vi você, eu falei, não é possível. Aquele traste ali não pode ser pastor. Eu falei, sabe por que Deus me usa e Deus usa sua mulher? Para alcançar uns caras inalcançáveis como o senhor, gente. Lógico que eu nem ia deixar barato. Já dei um abraço nele, fiz uma oração por ele. São membros fiéis da nossa igreja. Por quê? Porque Deus nunca ungiu coisas, sempre Ele ungiu pessoas, sempre Ele separou pessoas, sempre Ele derramou do seu Espírito em pessoas. Ou seja, gente, você não precisa nem pedir para o seu pastor visitar a sua casa. Quando o seu testemunho é poderoso, a sua casa quer vir visitar a sua igreja, porque eles viram a transformação que Jesus executou dentro de você. Agora, gente, essa autoridade não foi dada só a Israel. Note que os levitas ficaram nos servindo até João. Quando chega em João Batista, é como se ele desligasse o interruptor, acabou a ordem arônica. E depois da ordem arônica veio a ordem romanista, e depois da ordem romanista veio a evangeliquista, em que os homens que estavam aqui em cima eram muito maiores que os homens que estavam embaixo. Então houve abuso, houve manipulação. Como eu gosto de conhecer pastores de verdade, gente como a gente, como os pastores de vocês. Como é bom ver pastores que passam pela mesma luta e dificuldade que a gente passa, sabendo que a honra, a glória, o poder, o louvor e a majestade é dado somente a Jesus. Então, como diz o texto de Tiago, Elias era homem como nós, mas orou fervorosamente e Deus fez. Gente,
Homens como eu e você, é a igreja triunfante que Jesus escolheu para fazer aqui na terra como no céu, por meio do quê? Da sua palavra e do seu próprio Espírito Santo. Vamos lá, alguém, gente? Você está feliz ainda? Deixa eu abrir minha água. Agora, gente, para que Deus pudesse fazer algumas coisas em mim, eu aceitei Jesus, eu era salvo. Eu não posso perder a minha salvação, eu me rendi a Jesus, eu sou salvo. Mas tinha uma coisa que a salvação não tinha me trazido, mas o início começou a partir da salvação. A transformação de entendimento, gente, tinha que me desmaloqueirar. Eu tive que sofrer um processo de desmaloqueiramento. Eu fui um cara tão ferido do mundo que se alguém esqueceu o óculos, começasse a me olhar assim na hora que estivesse pregando, eu falava, quem não gostou pode vazar. Isso aí tem a ver com o diabo? Tem a ver com o Espírito Santo? Com o plano de salvação? Tem a ver com a transformação de entendimento. Gente, quantas vezes eu vi alguém levantar e ir embora do culto? Primeira vez que eu vi, eu falei, vou jogar o microfone. Que desaforo ir embora no meio da palavra. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim assim, por que você não decide pensar que ela está amando a pregação e foi correndo chamar mais 10 para assistir, de tão incrível que foi? Gente, eu comecei a perceber que o plano que Deus começou quando você foi salvo, só começou. Mas há uma crescente. Então, quanto mais tocado pelo Espírito e por sua palavra eu sou, menos de mim e mais dele. Eu vou sendo desconstruído adamicamente para que no lugar disso a pessoa de Jesus venha sendo edificada em minha vida. Amém, gente? E isso termina quando? Quando a gente virar corpo glorioso. Até lá é um processo. Até lá é um processo de glória em glória. Você está sendo esculpido. Então Romanos 12, verso 1, é uma das coisas que eu mais tenho que pregar para essa galera de doido, gente. Você imagina, um dia eu estava no culto, adoração quebrando lá. Para você ter uma ideia, o André Aquino é da nossa igreja, Som do Reino é da nossa igreja, o Morada é da nossa igreja. Esses caras nasceram tudo ali. Então teve dias de Deus operando maravilhosamente. Daqui a pouco chegou um jovem chorando. Lê, o cara que estuprou a minha irmã está aqui no culto. E gente, você não pode ser religioso com alguém que tem esse tipo de história. Se você fala para ele, ai amado, tem que amar. O cara te dá um soco na cara. Ele não tem pai, irmão, ele não tem mãe, ele não tem família. Como é que ele vai respeitar pastor? Eu olhei para ele e falei, quer matar ele? Ele o quê? Falei, você quer matar ele? Coloca umas pedras de crack no bolso, manda matar ele. E aí vão achar ele na rua e falar, traficante, pode jogar para a sarjeta. Ele falou, sangue de Jesus, pastor. Eu falei, sangue de Jesus mesmo, cara. O que você quer fazer dele? Eu acho que eu devia abraçar ele. Eu falei, cara, eu acho que você devia abraçar ele. Ele falou, cara, eu preciso liberar perdão para esse cara. Eu falei, então vamos junto. Fui para garantir, né? Que ia dar tudo certo, o toque fresco do Espírito Santo dentro do coração do cara. Quando a gente chegou na frente do cara, o cara ficou pálido, gente. Parecia que tinha visto um fantasma. No que ele abraçou o cara, manifestou demônio no cara. Eu já impus as mãos. O cara foi liberto e foi transformado. Então, eu quero dizer para você que a transformação de entendimento é algo que um dia você é tocado, mas outro dia você é tocado novamente. E de verdade, se você quer experimentar mais níveis do mover de Deus e do toque fresco de Deus, você precisa romper mais, ser menos fiel à sua cultura, aos escombros emocionais que estão dentro de você, ao passado que você viveu. Hoje meu passado é extremamente engraçado e eu tenho que fazer até um esforço para lembrar de como foi. Por quê? Porque a história linda não é ser ex alguma coisa, é ser filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, gente. Essa é a linda história. Aleluia, glória a Jesus. Tem alguém feliz ainda? Vocês são muito gentis. Eu gosto muito de vocês, gente. Olha só, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tenho problema na vida. Todos os meus problemas têm a ver com a igreja. Jesus transformou tanto minha vida, a vida da minha esposa, que quando a gente vai discutir, eu falo, amor, você não vai querer casar a quarta vez, né? Dela, não. Falei, então esquece isso. Dela, você só lembra quando você está errado. Falei, aí você tem que lembrar quando
quando inverter a coisa, pelo amor de Deus, amor, gente. Esse Deus que me libertou instantaneamente, em 2016 ele me trouxe para a América para ser curado. Eu tive um burnout. E olha que louco, apesar de eu pregar essas 3 mensagens, eu cometi um erro. Eu cometi um erro de trabalhar tanto na igreja, tanto com a igreja, que eu me entorpeci e dizia para mim, não, eu não sou um trabalhador comum, não quero vender mais um carro. Eu não quero mais uma causa na justiça, eu não sou um advogado, eu sou pastor e a obra que eu faço é de Deus. Só que chegou uma hora, minha saúde tinha acabado. Então em 2016 eu vim para Orlando e aqui Jesus me curou. É a cidade que eu mais amo no mundo porque todas as coisas boas e maravilhosas de esperança Deus fez novamente aqui na minha vida. E aí quando a gente tinha 40 anos, a minha esposa tinha 40 anos, eu estava com 39, a gente estava aqui pronto para morar. Foi há 2 anos atrás, gente, ela engravidou. E quando ela engravidou, ela ficou doida, porque nossa primeira filha foi quando a gente tinha 17 anos. Ela tem alguns anos agora, que eu não sei quantos. E há 2 meses atrás, ela me tornou vovô. Gente, pensa comigo, a hora que eu peguei minha netinha, olhei para a cara dela, falei, vem com o titio. Daí minha filha falou, não, você é o vô. Eu falei, não é possível que eu sou. Falei, amor, eu passo batido por não ser pastor sênior. Todo mundo pensa que eu sou pastor de jovem. Ela, pai, você é ex-jovem, pode parar com isso, você já está ficando velho. Eu falei, sangue de falei, vem com o vovô. Gente, a coisa mais linda do mundo é minha bebezinha Catarina. Agora olha só, eu tenho a Lília, 20 e poucos anos, tenho a Radassa, 10 anos, e tenho o Samuel, 1 ano e 7 meses. Quando a gente estava pronto para morar aqui, a gente estava tocando as nações, pregando em todo lugar, minha esposa engravida, gente, ela não me deu tchau, ela entrou no avião e foi embora. Me largou aqui, eu ligava para ela, amor, como é que você está? Ela falava, estou grávida. Você imagina, irmã, você tem seu primeiro filho aos 17, a hora que você está com a vida incrível, plena, você vai lá e engravida de novo. Essa gravidez, gente, revelou um câncer. E de repente, quando vem o lockdown, a minha esposa está entrando para operar. E de repente, a operação deu errado e vazou fezes pela barriga toda dela e ela teve que ser aberta, os órgãos foi tirado, foi tudo lavado e colocado de volta. Eu falei, Deus, já não bastava a minha história incrível lá do passado, que já está bom, já dá livro fácil. Eu preciso ter mais essa história. E o Senhor sempre me lembrando, Leandro, você vive pelo seu sacerdócio. Você vive na videira verdadeira. Eu não tenho pressa na obra, eu não tenho prazer em todas essas coisas. Eu tenho prazer em ter você comigo, conectado na videira. Lê, me busca. Gente, as igrejas foram fechando, eu fui vendendo os nossos bens para pagar salário de pastor e missionário e manter a igreja aberta. Ao mesmo tempo que a minha esposa estava lá presa e eu com uma menininha de 9 anos, um bebê de 5 meses, pensa num pavor que bateu, mas aquilo estava consolidando o quê? A metanoia, a transformação de entendimento, aquilo estava consolidando o quê? O governo. Eu precisava continuar sendo pastor, eu precisava continuar sendo marido, eu precisava continuar sendo amigo dos meus filhos, eu precisava continuar sendo paizão, eu virei enfermeiro, eu virei empregado. 2020 eu não tive uma agenda. 2020 eu cuidava da igreja local, de todo o rebanho da Poema, cuidava da minha esposa, ela com colostomia, eu tinha que fazer curativo, pegar o bebê por 3 meses, porque ela não podia ficar com aquilo no colo, e de verdade, naquele momento, um dos episódios assim mais difíceis, foi quando explodiu o intestino dela, que ela teve que fazer essa operação. Naquela hora passou desfibrilador correndo, e ela foi entubada, parada cardíaca, respiratória. Naquela hora eu falei assim, Jesus, o Senhor restaurou meu casamento 6 vezes para eu ficar viúvo, não faz o negócio, quando era para o Senhor ter levado, o Senhor não levou, agora que ela é benção, deixa ela aqui, Jesus, leva outras pessoas, leva os desviados, Jesus, pode levar uns 150, mas deixa a minha esposa, Deus, faz comigo. Quanto demoniado aí fazendo desordem na igreja, Deus leva todos esses casos, Deus não faz isso. Gente, naquela hora, chega 3 médicos, presbiterianos, os caras chegaram assim, eu falei, doutor, eu sou arminianista, não conto para ninguém, nós somos calvinistas. Eu falei, então, eu escolhi vocês, porque vocês são predestinados a trazer a Érica de volta, em nome de Jesus. Tem que ter bastante teologia para entender essa piada aqui, gente. Eles começaram a rir. Eu falei, não podia ser arminianista. Vai que vocês escolhem não salvar essa mulher. Vocês foram predestinados a nascer no paraíso, aleluia. E aí, gente, sai 3 enfermeiras. Presta atenção. As enfermeiras saíram.
Uma delas falou, ai, você acredita que eu era desviada, mas eu escuto você no podcast, então você é o meu pastor de YouTube. Falei, então cuida bem da sua pastora, menina, cuida direitinho. Gente, naquela hora, eram 3 médicos, 3 enfermeiras. E eu fiquei pro lado de fora, eles estavam lá tentando de tudo para salvar minha esposa. De repente, uma dentista da nossa igreja, ela me liga. E ela diz assim, ela começa a cantar uma canção do Espírito Santo sobre mim. E eu fui tão renovado. E naquela hora o Espírito de Deus falou assim comigo, Lê, o que você prega? 12 anos. Eu falei, eu prego que toda pessoa vai receber o Espírito Santo. Que qualquer pessoa vai transformar a sociedade por meio da palavra e do Espírito Santo. E eu prego que toda a terra será cheia da sua glória nesse derramamento do Espírito dos últimos dias. Ele falou, você prega sobre isso? Olha onde você está. Não tem um pastor, não tem um líder de célula, não tem um apóstolo, não tem um profeta, não tem um mestre cuidando da sua esposa. São profissionais da saúde, cheios do Espírito Santo. Lê, a mensagem que você pregou por 12 anos, passou de conhecimento a sabedoria. Você está andando sobre uma palavra. Gente, deixa eu profetizar uma coisa sobre a sua vida. Toda palavra de Deus que você crê irá se cumprir na sua vida. Toda palavra que você prega exaustivamente vai se tornar uma mensagem real. Você que tem pregado a mensagem para alguém, você vai se tornar a mensagem pregada, porque isso é a maturidade dos cristãos. Eu me tornar a mensagem que tanto eu tenho pregado para as nações em nome de Jesus. Amém? Está feliz aí? Agora, por que eu sou tão ousado nessa questão de governo, gente? Porque parece que alguns cristãos, eles aceitam Jesus, depois eles deixam a vida levá-los. Ah, se Deus quiser, Deus faz. Ah, não, mas Deus sabe de tudo. Então eu vou só esperar. Não, mas a Bíblia diz assim, os homens têm sonhos, e os homens têm planos, e a palavra final vem de Deus. Ou seja, se eu e você estamos almaticamente saudáveis, nós fazemos planos. Se nós estamos bem emocionalmente, nós sonhamos, nós projetamos, nós escrevemos, nós pensamos. E gente, aproveita que sonhar é de graça. Às vezes alguém fala para mim, eu estou sonhando em comprar um Toyota Corolla. Eu falo, irmão, já que vai sonhar, já sonha lá para cima, já vai sonhando com um Bentley, já vai sonhando com uma coisa mais... É de graça sonhar, irmão. Você não paga leasing. Você tem que sonhar alto. Isso significa uma coisa: o seu espírito está saudável. O contrário disso é: não estou querendo viver, estou querendo me matar, estou querendo morrer. Quando eu tentei o suicídio, eu nunca quis morrer, gente. Eu queria matar o que estava me matando. Eu nunca quis parar de viver. Eu queria dar fim no meu sofrimento. Eram 15 dias varado na droga, na cachaça, na cocaína. Era terrível o vazio existencial. Mas uma vez que eu fui cheio do Espírito Santo, tudo foi preenchido instantaneamente. Pensa como é que eu evangelizava os caras que usavam droga comigo. Eles falavam, cara, como é que você parou? Eu falava, mano, imagina você fumar, beber, cheirar tudo uma vez, enfia tudo dentro de uma seringa, mais o prazer de beijar, de toda a zoeira que a gente fez, coloca tudo numa seringa e coloca dentro aqui. E os caras, uau, deve ser forte, hein? Eu falei, então, fecha o olho que vocês vão receber agora. Os caras, como assim? Fecha o olho. Tacava a mão na cabeça dos caras no meio da rua. Falava, Espírito Santo, o Senhor me tocou instantaneamente, foi com um só golpe que o Senhor transformou. Quantos caras começaram a chorar no meio da rua, foram tocados. Minha banda de heavy metal hoje são todos pastores. Os caras foram transformados, a gente usou droga, a gente cantou para Satanás e agora a gente gasta nossa vida servindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, cara, aleluia! Por que essa ousadia? Porque quando Elohim decidiu nos fazer, quando a singularidade da pluralidade de Deus juntos, os 3 juntos, decidiram fazer o homem, não era fazer por fazer. Eu e você não fomos feitos como qualquer animal. É até por isso que o darwinismo liberal, o marxismo cultural, querem sempre nos arrancar do propósito. Nossos filhos são discipulados ao longo da vida para entender o quê? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Você aprende isso por anos. Você aprende, você não veio da imagem e semelhança, você veio do macaco. Então você veio de uma explosão
que ninguém sabe nem quem apertou o botão, pelo menos os criacionistas sabem que alguém apertou o botão, mas os evolucionistas não sabem quem apertou o botão. Então você veio de uma explosão, você era uma ameba, você era um troço qualquer, virou um macaco e agora você virou esse ser humano aí. Beleza. Agora muda para os Estados Unidos e vê se você consegue os documentos. É isso que você tem que fazer na vida. Tá aí o meu problema, irmão. Nunca vim aqui na América para ganhar nada dela. Pelo contrário, o poder de Deus que foi derramado em mim me disse: eu vou te dar as nações da terra por herança. Eu acredito que um homem cheio do Espírito Santo, ele vai fazer onde quer que ele esteja, aqui na terra como é no céu. Eu acredito poderosamente nisso. Então ele falou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os grandes animais. Domine. A palavra domine é do hebraico governe. Gente, se eu não governo meu bebê de 1 ano e meio, ele vai ser um adolescente frio e um jovem desviado. Agora o Senhor pediu para eu fazer dele uma flecha polida, escondida numa aljava. Escuta isso, eu fui pregar sexta-feira numa igreja e a série era Heróis e Vilões. Eu cheguei, tive dificuldade, que eu já sou vô, né? Como é que eu vou pregar sobre heróis? Era um culto da juventude. Quando eu cheguei lá, minha filha de 10 anos, nossa, que maneiro, uma série de heróis e vilões, eu tenho uma pregação, sabia, sobre vilão? Eu falei: como assim, Rádio? Eu tenho, uma sobre o Thanos. Falei: então sobe comigo. Gente, ela subiu, deu uma pregadinha antes de mim, é a 6ª vez que minha filha prega. Um dia eu peguei ela com o iPad, ela estava escrevendo uma mensagem. Ela já tem mais teologia que eu, introdução, corpo, conclusão, coisa linda. Eu olhei e falei: Radassa, o que é isso, rapaz? Jesus me dá essas coisas. Aprenda uma coisa, irmão, nossos filhos nunca vão aprender o que a gente ensina, eles sempre vão aprender o que a gente faz. Nossos filhos nunca serão discipulados num departamento infantil, nossos filhos serão regados da semente que nós temos plantado na vida deles lá no departamento infantil. Então, de verdade, nós temos uma autoridade do Senhor para ser imagem e semelhança. Quando Adão está andando no Éden, gente, sabe o que a criatura vê, as criaturas? O gerente. É uma aparição, sombra ou fantasma do Criador. Percebe que as pessoas que nós falamos: nossa, como esse irmão é ungido, essa irmã é cheia de Deus, são pessoas que quando eles estão fazendo qualquer coisa, eles nos afetam. Eles nos afetam. Você lembra da época que o louvor está tocando? Não vem a presença de Deus, alguém vira para trás e fala: toca poderoso Deus. Aí toca poderoso Deus, começa já a mover. Hein, Renan? Quantas vezes a gente não teve que usar o poderoso Deus para nos salvar na adoração? Gente, eu com o Renan já estamos virando dupla sertaneja de Orlando já. É a 3ª vez que a gente ministra junto. Leandro Barreto e Renan Jardim. É Jardim? Renan é nome de dupla sertaneja, não é, gente? E dá mais dinheiro que esse negócio de igreja, viu, Renan? Igreja dá glória a Deus, dá um monte de coisa, só não dá dinheiro mesmo. Mas olha, gente, o Senhor pediu para a gente subjugar a terra. Gente, a psicologia está invadindo a nossa vida, dizendo para a gente que a gente não pode dar não e nunca para os nossos filhos. A gente não pode dar limite para os nossos filhos. Se você não discipular o seu filho, ele não vai conseguir ser como a Radassa, minha filha, tem sido. Quando eu escolhi o colégio da Radassa, sabe quem estuda no colégio da minha filha lá no Brasil? Estuda judeu, muçulmano e maçom. Sabe por que não tem mais nenhum cristão? Porque o cristão é escapista. Ah não, nós vamos morar na glória, pode estudar em qualquer escola. Sabe por que o cristão não quer uma casa melhor? Não, mora lá no fundo da casa da mãe mesmo, cara, gasta menos. Olha, sabe por que o cristão não cuida da saúde? Eu vou ganhar um corpo glorioso. Gente, toda a nossa expectativa é na era que há de vir. Será que Deus nos fez para comer o pão que o diabo amassou em vida e comer só o pão que amassa o diabo lá naquele dia? Quando você aceitou Jesus, quando você foi ceiar, você decidiu comer do pão que esmagou a cabeça da serpente. Então, de verdade, não é só na glória que você vai viver uma vida boa. Deus pode fazer aqui na terra como no céu. Mas vamos supor que você fale para mim: ah, Leandro, gostei da sua pregação, esse negócio de relacionamento com Deus é bom, transformação e entendimento, amei, mindset, holy mindset, está na moda agora isso, meu Deus, todos os empreendedores, e os administradores e os economistas estão falando sobre o mindset. Ok, mas a última coisa, esse negócio de governo, ai, Leandro, é difícil.
Presta atenção, eu vou te falar por que você tem que governar a sua vida. Judas capítulo único, versículo 6. E quanto aos anjos, que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram suas próprias moradas, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o grande dia do juízo. Gente, vou dar um exemplo. Vamos supor que o trabalho dos anjos era ficar aqui ao redor do trono falando santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, um dia, vamos supor que um anjo chegou para o outro e falou assim, mano, eu não quero mais ser anjo. Quero fazer outra coisa. O cara falou, o que você quer fazer? Eu quero ser fada e eu quero ir para o lado aqui agora. É isso que esse versículo está falando. Quando os anjos deixaram de conservar sua posição original e se tornaram outra coisa, eles se tornaram demônios. Sabe quando você vê um irmão tendo problema na igreja? Ele casa em oração com uma garota. Daqui a pouco ele esquece que ele é marido e começa a achar que ele é um novinho e solteiro. O que aconteceu com o marido? Porque ele abandonou sua posição de governo e foi para o lado, ele se tornou um demônio. Nós já vimos história de pastores que abusaram pessoas. Quando o pastor deixa de pastorear e ele sai da sua posição de autoridade, ele se torna um demônio. Ou seja, a família que não é família é o diabo que nos carrega. O homem que não é o homem, ele é o diabo que nos carrega. A mulher que não é a mulher, ou seja, nós não temos opção. Ou estamos governando a vida que o Senhor quer e estamos fazendo aqui na terra como no céu, ou estamos desgovernados e já somos possuídos pelo maligno. Você sabe qual é o versículo que eu mais preguei nos últimos tempos? É o versículo de 2 Timóteo 3:1. Os últimos dias, os dias serão maus, porque as pessoas serão egoístas e só amarão a si mesmas. Todo mundo na pandemia, pastor, que abandonou a igreja, ele disse, eu quero ser feliz. Todo mundo que abandonou o casamento, ele disse, eu não aguento mais esse casamento, eu quero ser feliz. Gente, em busca da ditadura, da felicidade, da ditadura, da hiperemancipação do ser humano, as pessoas estão abandonando sua posição de governo e estão caminhando como desgovernados na face da terra. Queridos, nós não temos a opção de não governar. Eu me lembro de uma irmã que falou assim um dia, eu fui lá fazer uma célula, ela falou, tira esse negócio daqui de casa. Falei, que negócio? A célula. Falei, por quê? Eu nunca fiz célula, minha vida era boa. Começou semana passada, o diabo se levantou, eu não quero saber disso aqui. Falei, irmã, então a irmã pensa que se tirar a célula, o diabo fala, agora você é minha amiga, não vou mais te tentar. Você pensa que tem figas evangélicas? Pix, diabo. Não mexe com você, você não mexe comigo. Eu falei, irmã, presta atenção, o mundo espiritual não tem vácuo. Ou o governo está nas mãos do Senhor, ou o governo está na mão do diabo. Então o cristão nunca devia querer o que está na mão de outro cristão. Ele devia desejar pegar aquilo que está na mão do ímpio, que está sendo usado para destruir a família, que está sendo usado para liquidar, trazer liquidez para as coisas sólidas de Deus. Então nós estamos numa geração líquida. A geração hoje não quer mais casa, quer um estúdio, não quero mais carro, pego o Uber. Não quero mais bike, eu alugo patinete. Eu não preciso me casar, eu posso pegar uma pessoa e daqui a pouco eu posso devolver. Vida líquida, vida sem confronto, vida sem choque, vida sem sentido. Então a vida do cristão, ela se resume em 3 coisas. Ter o meu relacionamento pessoal com o Senhor. Ser transformado na minha mente de glória em glória, porque o que Deus faz dentro de mim, Ele vai fazer a partir de mim. E a última coisa, fazer força, gente, para governar aqui na terra exatamente como é no céu. Diversos dias, pastores, sendo missionário urbano, eu falava, gente, como que pastor faz isso? Eu não tenho uma formação. Eu não tenho uma formação batista, presbiteriana, pentecostal, eu não tenho uma formação, eu não tenho teologia. Eu não me formei no 2º grau, gente. Então você imagina, eu virei um homem de negócio, o negócio começou a dar certo, eu pensei, para que eu vou estudar? A gente estuda para ganhar dinheiro, estou ganhando dinheiro sem ter terminado, não vou terminar. Só que de repente o Espírito Santo começa a me chamar, começa a me pedir algo, e o pior, começa a me levantar pastor de gente que deveria de qualquer maneira ser influente sobre a minha vida e não o contrário. Então eu começo a ver que o Espírito de Deus, cheio de graça e misericórdia, Ele capacita todas as pessoas para aquilo que Ele deseja dessas pessoas. Mas como que Ele faz isso? Mateus 6, versículo 6.
entre no seu quarto, feche a porta, busque o Senhor em secreto, e esse Senhor que te vê em secreto, Ele certamente te recompensará publicamente. Gente, a história do meu casamento, a história do nosso ministério, a história da minha família, foi eu entrando no quarto e falando: Jesus, como é que cuida de tudo isso? E Ele ia me guiando por meio da palavra. Então essa mensagem, nunca preparei um esboço para pregá-la. Essa mensagem é tudo que me fez sobreviver, ser transformado e frutificar até os dias de hoje. E é sobre isso que eu quero orar com você. E a última coisa antes de eu orar: quando minha esposa estava no hospital, as igrejas estavam fechadas, o lockdown devastando o Brasil, a guerra política. Se você está por dentro do que está rolando no Brasil, nunca houve aquilo. Gente, uma semana antes de vir para cá, eu estava orando com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e eu pude dar um testemunho para o presidente. Eu não fui orar por um homem, eu fui orar pelo cargo. Eu não tenho uma posição política, mas eu tenho uma autoridade espiritual. Eu cheguei lá, em Brasília, passou um filme na minha cabeça. Falei: Deus, eu vim do gueto, eu vim da quebrada. Eu nasci para andar de camburão, não para visitar o presidente. Mas eu pude testemunhar para o presidente. Um único dia, eu recebi uma oração que me transformou. Falei: senhor presidente, se o senhor receber Jesus mesmo, e toda a sua equipe simplesmente for temente a Deus, Deus pode usar vocês para transformar a nossa nação. E simplesmente eu fui lá, profetizei isso e fui embora. E daqui a pouco eu estava aqui, mas sabe de onde vem essa ousadia? De lembrar o que Jesus fez comigo. Gente, não dava para sair daquele episódio. Da tentativa de me matar, não dava para escapar. A minha esposa sair daquele câncer, não dava para escapar. Mas eu tenho um testemunho para te dar nesse exato momento. Jesus curou a minha esposa do câncer. Nós abrimos 2 igrejas em plena pandemia, ou seja, estávamos preocupados em faltar dinheiro. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. Nós abrimos 2 igrejas em 2 capitais, o que era muito difícil. E de verdade, toda a minha história só quer te desafiar hoje a crer no Deus do impossível, que pode fazer com você também. Não há nada de especial na minha vida que fez o Senhor fazer isso comigo, mas há alguém muito especial chamado Jesus Cristo, que quer fazer isso na vida de qualquer pessoa que crê. E última coisa, gente, essa transformação foi tão maravilhosa, que nesse momento nós não lideramos coisa nenhuma, coisa alguma. A gente simplesmente delegou todas as coisas para que elas possam fluir a partir dos nossos discípulos. E nós estamos aqui tentando entender o que Jesus tem com a gente nesse momento, cuidando da família, indo na igreja de amigos para testemunhar o que Jesus fez. E toda essa transformação só me desafiou ainda mais a querer transformação de entendimento, a me manter na pessoa de Jesus Cristo, e é depois disso governar aqui na terra como no céu. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais.